Por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 6. Leremos os versos 45 a 56. À luz dessa passagem, vamos meditar no tema O Senhor da Tempestade. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo deles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Que o Senhor nos abençoe. Jesus viu a multidão como ovelhas sem pastor. O texto diz que ele teve delas compaixão e passou a ensinar-lhes. Então ele multiplicou pães e peixes, saciou a fome de mais de 5.000 pessoas. Todas elas foram alvo da graça de Deus e tiveram tanto as necessidades físicas quanto espirituais supridas. Depois de alimentar aquela multidão, o texto vai dizer que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e passar para outra margem, para Betsaida. E Deus estava trabalhando na vida dos discípulos e daquelas pessoas todas. O texto vai dizer que em seguida ele despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Eu diria que os 2 primeiros versículos dessa passagem são importantes para entender o contexto desse texto. É um texto conhecido, rico, instrutivo, há muitas preciosas lições, mas os 2 primeiros versículos são fundamentais para entender a mensagem central aqui. Então, a história que Marcos passa a narrar é a continuação da anterior. Esses 2 milagres estão conectados. Existe uma transição aqui a partir desses 2 primeiros versos, 45 e 46. Pois bem, Marcos diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar. O verbo compelir aqui é intencionalmente forte e muito raramente usado. Significa literalmente que eles foram ordenados, até mesmo obrigados a entrar no barco, de uma forma rápida. E a intenção de Jesus era tirá-los dali. Eles chegaram juntos, mas agora Jesus ordena, entrem no barco, sigam para a outra margem. E ele ficou ali, despediu a multidão e foi para o monte a fim de orar. Pergunta é, o que está acontecendo aqui? Por que razão Jesus deu ordem aos discípulos e se retirou para orar? No Evangelho segundo João, nós somos informados que a multidão, ao testemunhar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, teve uma intenção equivocada, temerária. Ao ver o milagre da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas concluíram que Jesus era um profeta que deveria conduzi-los numa guerra santa contra Roma. Queriam proclamá-lo rei. Vejam, Evangelho segundo João, no capítulo 6, está escrito, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. A multidão se empolgou. Foi um milagre extraordinário. E a chama nacionalista foi acesa. Havia um fervor messiânico em alta naquela região. Havia um espírito revolucionário entre as pessoas. Elas estavam ansiosas por um libertador político, daquilo que eles consideravam uma tirania, uma gente estrangeira dominando. O Império Romano já havia se consolidado como a maior potência política naqueles dias, e Israel estava sob governo romano. E as pessoas, sobretudo aqueles mais fervorosos, num senso de independência, não estavam satisfeitos com aquilo. A ocupação romana era um incômodo. Eles queriam alguém que os liderasse para promover a independência de Israel e a autonomia do Estado. É interessante porque isso está acontecendo na Galileia, a região norte de Israel. E qual o cenário ou antecedente histórico daquela região? A Galileia era uma região politizada e tinha uma vocação para a insurreição. Foi ali que começou, no ano 6 depois de Cristo, um movimento chamado Movimento Zelote, liderado por um homem chamado Judas o Galileu. Ele organizou esse movimento, que era um movimento que começa com essa proposta de promover uma resistência contra a tirania romana. Ele era da cidade de Gamala, nas montanhas da Galileia. Ele então estabelece essa base de operações ali. Quando o governador Públio Quirino, que era governador da Síria, mas que também tinha jurisdição sobre a Judéia e Galileia, ele ordenou que fosse feito um censo com fins tributários. Esse homem chamado Judas o Galileu, ele então, com um grupo de homens armados, ele assalta uma guarnição romana em Séforis, que era a capital da Galileia, e então começa esse movimento de revolta armada contra o Império Romano. Bem, não deu certo, porque logo as tropas romanas, havia uma legião estabelecida nas margens do Mediterrâneo, sufocou aquele movimento. Judas foi preso e depois executado, mas ele lançou as sementes desse movimento que continuou em efervescência e que ainda vai dar problemas para os romanos até a guerra que eclodiu no ano 66 até o ano 70. Bem, basta dizer que 2 dos seus netos, Menahem e Eliezer, foram os protagonistas dessa guerra, conflagrada no ano 66 e que culminou na completa destruição de Jerusalém no ano 70. Jerusalém foi invadida pelas tropas de Tito, que no futuro tornou-se imperador, era filho de Vespasiano, imperador romano. O templo foi destruído, o muro foi colocado no chão, não é? Quem visita Roma, no Arco de Tito, há uma escultura dos judeus carregando para o exílio a menorá. Então os romanos sufocaram a resistência dos judeus naquela situação. Portanto, a Galiléia era um reduto de movimentos nacionalistas, revolucionários, os zelotes. Basta observar que entre os discípulos de Jesus havia um, Simão o Zelote. Ou seja, era alguém que estava participando, que tinha um histórico de participação nesse movimento revolucionário contra o Império Romano. E o que está acontecendo ali? É primavera na Galiléia, a Páscoa está próxima. Então, quando eles viram o milagre que Jesus operou, eles disseram, esse é o profeta que devia vir. Esse homem vai nos liderar contra o Império Romano. Quiseram proclamá-lo rei. Bem, Jesus percebeu isso e então ele faz aqui um movimento para sair fora dessa proposta, porque não é a missão dele se apresentar como um rei político, libertador de Roma. E ao discernir isso, Jesus faz 3 coisas. Vejam. Primeiro, ele providenciou tirar os discípulos dali. Ele não queria que os discípulos, volto a dizer, um deles já estava, ou tinha um histórico de ter sido envolvido com esse movimento, ele não queria que os discípulos fossem contagiados por esse movimento messiânico. Então, ele diz para os discípulos, entrem no barco. Os textos dizem, compeliu, obrigou eles a entrar no barco, então eles vão para outra margem. Segundo, Jesus despediu a multidão. E eu vejo aqui uma coisa interessante. Os atributos de Jesus são perfeitos e estão em plena harmonia. Ele demonstrou compaixão e poder para atender aquela multidão, e ao mesmo tempo ele teve sabedoria e coragem para despedi-la, quando eles propuseram algo que estava na contramão da vontade de Deus. Então a grande lição para nós, sobretudo para líderes,
ter compaixão e ternura e, ao mesmo tempo, coragem e sabedoria para fazer as coisas certas. E terceiro, Jesus buscou ficar sozinho em oração. E, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Verso 46. Um leitor diligente, atencioso, vai perceber que, de uma forma muito didática, Marcos registra apenas 3 momentos na vida pública de Jesus em que ele se retira para orar sozinho. No capítulo 1, no início do seu ministério, aqui, capítulo 6, e depois no capítulo 14, no Getsemane. Momentos decisivos, momentos de crise, em que ele precisa tomar algumas decisões, então ele vai para o monte a fim de orar, para ter esse tempo a sós com Deus. E nesse episódio específico, eu diria que Jesus está sendo tentado. A mesma tentação que ele passou no deserto, ele está experimentando aqui novamente, a tentação do poder. O diabo tentou a se desviar do caminho da cruz em troca das glórias deste mundo. Agora é a multidão que o tenta assumir o papel de um combatente militar pela liberdade contra Roma. Então, como é que Jesus lida com a tentação do poder? Através da oração. Essa filiação, a identidade dele como filho de Deus, ao estar sós com o Senhor, ele então assume o compromisso de manter a sua vocação. A vocação de Cristo é a cruz. Como a partir do capítulo 8, ele vai fazer uma marcha direto para Jerusalém para morrer em nosso favor. Então, diante de Deus, ele reafirma seu compromisso de expressar filiação como um servo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, sua morte na cruz, aquela multidão não havia entendido isso, nem os discípulos. A morte de Jesus na cruz é o único recurso para a redenção de Israel. O problema de Israel, necessariamente, não era Roma. Reinos levantam-se e caem. O problema de Israel, o problema das nações todas, é o pecado. É a indisposição para cumprir a vocação de servir a Deus, a natureza humana caída. Cristo veio para nos redimir. Então, a política tem o seu lugar, a economia tem o seu lugar, mas o principal problema do homem não é político, econômico, social. Então Cristo se mantém firme no seu propósito, redimir pecadores. E é muito interessante notar que ele envia os discípulos para o outro lado da margem do lago, ele despede a multidão e tem esse tempo de oração. Já parou para pensar nisso? Enquanto estava preparando o sermão, fazendo aqui os ajustes finais, fiquei pensando na família querida por quem nós oramos ainda há pouco, a família Moura. É confortador saber que Cristo cumpriu o seu papel expiatório naquela cruz, de forma definitiva, cabal, perfeita, suficiente, mas há um aspecto no ministério dele que continua em ação, em atividade. Cristo é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Hebreus 7:25 diz assim: por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nesse momento, Cristo está intercedendo por nós. Que maravilha saber disso. Volto a dizer, uma boa teologia faz tão bem para a gente. Sã doutrina porque promove saúde, a compreensão correta, vai desembocar numa afeição adequada, em atitudes corretas. Então, ter esse entendimento nos ajuda bastante. Luiz Berkhoff, um grande mestre da teologia sistemática, comentando a intercessão de Cristo, ele diz algo irretocável. É um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. Que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós, com frequência, deixamos de incluir em nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais nem sequer temos consciência e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que a nossa fé não acabe e para que no final possamos chegar à vitória. Cristo intercedendo pela igreja. Então nós somos salvos pela graça e sustentados, preservados no Evangelho, porque nós temos um sacerdote à direita do Pai intercedendo por nós. Então, enquanto orava, Jesus via os discípulos com dificuldade por conta do vento contrário, da tempestade no mar da Galileia. Ele foi ao encontro deles, os socorreu, o vento cessou, o mar se acalmou diante da tempestade.
E há muitas lições para nós aqui. Eu queria sua atenção para meditar. Quais são as lições que essa passagem nos ensina sobre nosso Salvador, aquele que é o Senhor da tempestade? Vejamos. Primeiro e antes de tudo, Jesus vê as nossas aflições. Sempre. Ele vê as nossas aflições. O verso 48 diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então perceba, irmão, Jesus estava orando, os discípulos estavam no barco, tentando navegar em direção de Betsaida, do outro lado do mar da Galileia. Então Marcos diz que Jesus os viu com dificuldade para remar e diz a razão: o vento era contrário. Então percebam, no Evangelho de Marcos, os discípulos sempre estão distantes de Jesus. Sempre que os discípulos estão distantes de Jesus, ficam angustiados e com algum problema iminente. É o que está acontecendo aqui. Agora, quais são os problemas que eles estão passando? Algumas coisas. Vejamos. Primeiro, o texto vai dizer ainda no verso 48 que o vento lhes era contrário. As condições eram desfavoráveis. Eles gastaram aquela travessia em média deveria gastar ali mais ou menos de 6 a 8 horas, né? E alguns deles eram experientes pescadores, mas eles estavam com dificuldade porque o texto vai dizer que o vento era contrário. Tente nadar contra a correnteza, tente navegar contra a força do vento. E esse tipo de tempestade era conhecido na região como uma ventania oriental que tinha nome, chamava-se charquia, uma expressão árabe que significa tubarão. É uma força aterrorizante, essa que é a ideia. E o mar da Galileia, disse isso aos irmãos quando examinamos o capítulo 4, uma situação muito similar a essa, quando Jesus também acalma o vento e o mar na Galileia. O mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce. Tem 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, com profundidade média de 25 metros. Um grande lago. O perímetro é de 53 quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, seria o equivalente a 8 vezes a Lagoa Rodrigo de Freitas. É um grande lago. E o mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar, comparado ao Mediterrâneo, e é cercado de montanhas, algumas delas com 300 metros de altura. Então é uma bacia, a região toda é côncava. A 48 quilômetros dali, mais ao norte, na verdade, no extremo norte, fronteira com a Síria e com o Líbano, nós temos o Hermon, 2.800 metros acima do nível do mar. Boa parte do ano coberto de neve. Há uma estação de esqui em Israel, no Monte Hermon. Então, o vento forte, gelado, ar frio, quando desce com força, encurralado pelos montes, com o ar quente que sobe do lago, gera uma pressão atmosférica. E aquilo encrespa as ondas, promove esse mar agitado, a tempestade e aquelas situações, especialmente quando as colinas de Golã. Então a região inteira favorece isso. Topografia côncava, a questão do ar, a pressão atmosférica, enfim. Eles sabiam que aquilo poderia acontecer, mas aconteceu justamente naquela hora, na madrugada, enquanto eles estavam atravessando. Então o primeiro problema que eles estão enfrentando é uma condição adversa ao atravessar o lago. E isso gerou um segundo problema, o cansaço. Remar contra o vento não é fácil. Isso demandou muito esforço físico. E o texto vai dizer que eles estavam com dificuldade para remar, porque o vento era contrário. A ideia aqui é que eles estavam extenuados, cansados, ao fazer aquela viagem, que a travessia deveria demorar ali, não estamos falando de 6, 8 quilômetros, do ponto onde eles estavam até Betsaida. Então o texto vai dizer que na 4ª vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles. E Marcos está seguindo aqui o costume romano. Lembra os irmãos que o livro de Marcos foi escrito para uma audiência romana. Marcos escreveu para a igreja em Roma. Então Marcos usa essa divisão do tempo na perspectiva romana, que basicamente tinha 4 tempos, de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3 e de 3 às 6. Portanto, quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, era a partir de 3 horas da manhã, entre 3 e 6 da manhã. Então, se eles saíram mais cedo, eles passaram muito tempo naquela luta no lago, tentando chegar do outro lado, mas o vento contrário, e eles eram experientes pescadores, mas estavam ali
numa situação muito difícil, cansados, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Então o texto vai dizer que Jesus os viu em grande aflição. E tendo em vista que ele estava orando pelos discípulos em um monte, alguns sugerem que, por estar no monte, ele teve uma visão privilegiada. Será que foi isso mesmo? Tente imaginar. Está escuro, nós estamos falando de uma distância de 6 quilômetros mais ou menos, de 6 a 8 quilômetros. Como é que Jesus os viu no meio daquele lago? Adolf Pohr, um comentarista muito competente, diz que aquela visão não foi de natureza física, mas espiritual. Jesus, o Deus homem, vê o que está oculto. É o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é o mesmo que aconteceu lá no capítulo 2, quando Jesus está na casa de Pedro, né? E eles abrem a casa pelo telhado e desce um paralítico. Ele diz: filho, teus pecados estão perdoados. E os judeus, fariseus, escribas que eles estavam, no coração murmuraram: quem é esse homem que está dizendo que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Eles não abriram a boca. E Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer a este homem: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então percebam, quem é Jesus? Marcos está anunciando isso. Ele é Deus homem. Então, quer tenha sido a visão física mesmo, ele viu de longe, ou tenha sido essa visão espiritual, o Deus que conhece todas as coisas, ele viu a Pedro e João, como viu Natanael debaixo da figueira. O fato é que Jesus viu seus discípulos em dificuldade e se dispôs a salvá-los. E já nesse primeiro momento, algumas lições preciosas para nós. Vejam, a obediência a Deus não é garantia de mar calmo. Como isso é importante frisar. O verso 45 deixa evidente que os discípulos foram naquela viagem, naquele horário, naquela circunstância, por ordem expressa de Jesus. Ouçam, Jesus não deu um conselho, uma opinião ou uma sugestão, ele deu uma ordem: entrem no barco. Ele os compeliu a entrar, é o que o texto vai dizer. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim, o vento era contrário. Enfrentaram uma tempestade. Então as tempestades fazem parte da vida, da jornada de todo cristão. Mesmo sendo um servo fiel, você está sujeito a passar por aflições. É bom trazer isso à memória porque, seja uma pessoa bem intencionada ou um charlatão mau caráter, o que não falta é gente prometendo o que Deus não prometeu, sugerindo que a vida cristã pode ser sempre favorável, um vento sempre favorável. Não. Obediência não garante mar calmo. E boa parte das pessoas não encontra dificuldade para enxergar Deus nas coisas boas, não é? Mas na adversidade, no vento contrário, não consegue enxergar a mão da providência. Então as tempestades da vida fazem parte do conteúdo programático de Deus na escola para formar seus servos. Então, se você encontrar ventos contrários na sua caminhada, aquilo não é necessariamente um sinal de que você está na contramão da vontade de Deus. Por vezes, no caminho da obediência, você vai encontrar oposição, ventos contrários. O importante é ter convicção de que você está no caminho certo, fazendo o que Deus lhe mandou fazer, para aproveitar aquele momento e aquela circunstância para glorificar a Deus e aguardar o socorro que vem dele. Um comentarista do século XVII, na verdade, Matthew Henry, ele diz: a igreja é muitas vezes como um barco no meio do mar, abatida pelas tempestades e sem alívio. Cristo está conosco, mesmo quando os ventos são contrários e as ondas vêm sobre nós. Grande é o consolo para os discípulos de Cristo saber que, em meio à tormenta, seu Salvador está no monte dos céus intercedendo por eles. Então, seja a igreja como um todo, seja cada discípulo em particular, como é bom saber que mesmo quando as tempestades surgem, quando os ventos são contrários, quando as ondas são bravias, Cristo está conosco, intercedendo por nós, e há de nos socorrer em todo momento. Uma segunda lição: Deus enxerga no escuro e trabalha na madrugada. Que coisa boa, né? Já era tarde, irmãos, quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Quando tudo parecia perdido, o Senhor foi ao encontro dos discípulos e os salvou. Então nós somos consolados com isso. Saber que Jesus se importa conosco, mesmo quando tudo à nossa volta está escuro, mesmo quando tudo é contrário, mesmo quando não temos forças para remar, mesmo quando
O desespero bate à porta porque as ondas são fortes, os ventos também. Quando tudo parece absolutamente perdido, Ele vem para nos salvar. Deus enxerga no escuro. Aprendi isso com meu avô. Meu filho, nunca se esqueça, Deus enxerga no escuro. O profeta Miqueias disse: se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. E às vezes nós nos encontramos exatamente assim. Num momento tão trevoso, tão densamente trevoso, que a gente sabe que está ali, mas não sabe nem onde é o ali onde a gente está. Está perdido. É uma perdição existencial. Os discípulos estavam assim naquela circunstância. Eram experientes, mas aquele problema era maior do que eles. No meio do lago, ventos fortes, tudo escuro, amedrontados, sem energia para seguir em frente. Mas o Senhor trabalha na madrugada, Ele enxerga no escuro. J.C. Ryle diz assim: sem se importar onde se encontrem, sem se importar quais sejam as suas circunstâncias, o Senhor Jesus os vê. Sozinhos ou na companhia de alguém, enfermos e com saúde, no mar ou em terra, em perigos na cidade e em perigos nos desertos, os mesmos olhos que viram os discípulos sendo jogados pelas ondas do mar, estão a contemplar-nos continuamente. Você nunca está fora do alcance de Cristo. Isso é consolador, irmãos. Sobretudo numa época como a nossa. Tanta luta, tanta provação, tanta situação difícil. Se a gente manter os olhos apenas na dimensão horizontal, é desespero. Porque liga o rádio, liga a TV, abre um aplicativo, acessa uma página na internet, é só notícia desesperadora. É só adubo para o pânico. Mas saber que o Senhor reina, que Ele cuida de nós, que Ele é soberano, que Ele enxerga no escuro, que para Ele não é impossível, que Ele tem sempre controle de todas as coisas e que há de nos guiar em todo o tempo, isso é consolador para nós. Portanto, não permita que você seja tomado pelo desespero, pelo pânico. Mantenha sua fé, seus olhos no Cristo ressurreto, que está neste momento intercedendo por nós. A segunda verdade que esse texto nos apresenta é a seguinte: Jesus anda sobre as nossas aflições. Ainda no verso 48 é dito que veio ter com eles andando por sobre o mar. A parte central da passagem que nós estamos estudando aqui é justamente essa. Isso aqui é mais do que simbólico, é extremamente importante. Cristo andando sobre aquilo que causa aflição, mostrando a soberania de Cristo. Pois bem, não existe a possibilidade de traduzir essa expressão, andando por sobre o mar, de outra maneira. A preposição que Marcos usa aqui, preposição grega, significa sobre, em cima ou por cima da água. Alguns têm dificuldade de enxergar esse milagre, esse fenômeno, por conta do elemento sobrenatural. Influenciados por aquilo que nós tratamos recentemente aqui, a filosofia naturalista, que não enxerga nada além do que se encontra na natureza. Então eles dizem, é impossível que isso tenha acontecido. Foi uma ilusão de ótica, foi uma miragem. Porque há muitos, inclusive, que se apresentam como cristãos, que não admitem a esfera transcendente, metafísica, sobrenatural. O que está acontecendo aqui é um fenômeno gracioso, é o que a gente chama de um milagre. Eu diria aos irmãos, nenhum ser humano consegue andar sobre a água porque o corpo humano tem maior densidade que a água. Isso é um fenômeno físico. Então, o que faz um corpo afundar ou boiar não é a massa, o volume, é a densidade. Basta observar, por exemplo, que se você pegar uma pedra e jogar na água, ela vai afundar, por menor que seja. Mas um navio flutua. Então a questão toda é a densidade. O corpo humano afunda porque tem mais densidade do que a água. Quando é um corpo sem vida, perde densidade, um corpo morto pode até boiar. Mas o que está acontecendo ali? Um ser humano andando por sobre a água. É impressionante. E o que está acontecendo? Jesus não cancelou a lei da gravidade, ele não anulou as leis físicas que ele mesmo, como agente da criação, criou. O que está acontecendo é que Marcos está mostrando a soberania de Jesus sobre a criação. Ele andou sobre o mar, ele acalmou o vento e a tempestade. Marcos está mostrando que, na contramão do que a multidão pensou, ele não é um libertador político. Ele não é o nome do momento. Ele é o Deus encarnado, que veio numa missão redentiva.
E a sua mensagem, a mensagem de salvação, ele está confirmando sua mensagem por meio desses sinais. Soberania sobre a doença, soberania sobre as principados e potestades, os demônios, soberania sobre a morte, soberania sobre a criação. Então Cristo é inigualável. Não há ninguém como o Senhor Jesus, o Deus, homem, nosso Salvador. Vamos trazer à memória que o propósito maior de Marcos ao escrever o Evangelho está no primeiro verso do capítulo 1. No princípio do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o evangelista Marcos, João Marcos, ele tem como alvo primário apresentar aos leitores, para os quais ele se dirige, a identidade e a missão de Jesus. Então, ainda há pouco, vindo para cá, conversava com um irmão dizendo o seguinte: o Evangelho de Marcos tem 2 grandes blocos, do 1 ao 8:27 e do 8:27 até o final, capítulo 16. No primeiro bloco, há uma pergunta subjacente: quem é Jesus? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Marcos está tentando responder essa pergunta sobre a identidade de Jesus, o Filho de Deus, o Deus homem. E a partir do capítulo 8, ele vai mostrar a missão, Cristo em direção à cruz. E no capítulo 10, verso 45, é dito que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Marcos está aproveitando isso para anunciar, mais uma vez, de forma muito sutil, em alguma medida, a plena divindade de Cristo. Por quê? No Antigo Testamento, só Deus pode andar sobre as águas. Há várias passagens, para citar uma delas. Jó 9, verso 8. Só Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. É uma linguagem poética. Deus não tem corpo. Deus é espírito invisível. No entanto, quando o Antigo Testamento fala que Deus estende os céus, anda sobre as ondas do mar, ele está falando sobre a soberania de Deus, sobre o seu poder sobre a criação. Mas agora, nós estamos diante de um ser que é divino e tornou-se humano, que tem um corpo, carne e osso, que por lei natural, ao pisar na água, deveria afundar, mas ele anda sobre o mar, mostrando a sua singularidade, a sua exclusividade. Ninguém é como Jesus. Marcos, portanto, está identificando Jesus como Deus. Isso é evidente quando ele se apresenta, por exemplo, aos temerosos discípulos. Os discípulos olham e dizem assim: não é possível, é um fantasma, eles gritam de medo. E o Senhor se aproxima e diz: tenha um bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus, de forma intencional e deliberada, identifica-se da mesma forma como Deus se revelou a Moisés. Senhor, lá no Egito vão perguntar o teu nome. Qual é o teu nome? Diga a eles que eu sou o tetragrama sagrado, Yahvé. E agora Jesus usa essa expressão, sou eu. Na linguagem do Antigo Testamento, na versão grega, é a mesma expressão, ego eimi. Yahvé, ego eimi. Jesus está dizendo, eu sou. Não temam, sou eu, sou Deus. Ele está afirmando a divindade. Percebam, irmãos, que há um propósito maior através desse sinal prodigioso. Não é simplesmente uma exibição de poder, um show pirotécnico para impressionar. Ele está usando aquela situação, primeiro, para socorrer seus discípulos de forma imediata, mas de uma forma mais ampla, atestar quem é Jesus e o que ele veio fazer. Um homem não pode redimir outros homens. Só Deus pode redimir, dizia Santo Atanásio. Portanto, só alguém que é plenamente divino e plenamente humano pode salvar pecadores. Por isso a nossa fé está firmada somente na pessoa de Jesus. Paulo não pode ajudar, Pedro não pode ajudar, Maria não pode ajudar, nenhum dos santos da igreja. Só Cristo salva, porque somente Ele é Deus homem, crucificado e ressurreto. Sproul, comentando essa passagem, disse assim: eles puderam perceber que aquele não era um homem comum. Eles viram que o sobrenatural é real. Eles constataram que existe um Deus. Logo, a vida não é destituída de sentido. E no final do verso 48, há uma informação que amplia a conexão desse episódio com as passagens do Antigo Testamento. Veja aí o que está escrito, no verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e
queria tomar-lhes a dianteira. O que significa isso? Por que é que Marcos incluiu isso? Há uma informação aqui que amplia tudo. E tem conexão com as passagens do Antigo Testamento. Outra versão diz assim: estava a ponto de passar por eles. Essa expressão lembra a experiência de Moisés e de Elias no Antigo Testamento. Deus passando por Moisés. Moisés não podia ver a glória de Deus. Deus o colocou numa fenda e passou por ele. Elias, de igual modo, o Senhor passou por Elias. E agora nós temos aqui esse relato do Senhor passando à frente de seus servos aflitos. É uma conexão com o Antigo Testamento. E no relato de João, os discípulos tinham navegado de 25 a 30 estádios. Um estádio tem 185 metros. Repito, mais ou menos de 5 a 6 quilômetros da costa eles estavam afastados. E o Senhor Jesus Cristo vai ao encontro deles, andando por sobre as ondas do mar. Ele passa diante dos seus discípulos, revelando a sua glória. E quando os discípulos o veem, gritam. E o Senhor então se dirige a ele e diz: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. E entra no barco e o vento cessou imediatamente. Através desse sinal aqui, alguns atributos de Jesus estão em evidência. E eu queria chamar a atenção de vocês para, mais uma vez, perceber como é singular o nosso Salvador, como ele é sem igual. Vejam, primeiro o seu conhecimento, volto a dizer isso. Ele estava no alto do monte, na costa, no continente. Os discípulos estão dentro do lago, provavelmente a 5 ou 6 quilômetros de distância, e ele os viu em meio à escuridão. Ele já havia dado prova de sua onisciência. Não é? O Senhor é Deus homem, não desliga a chave. Uma hora é Deus, uma hora é homem. Ele tem duas naturezas, indivisível, numa única pessoa. Então ele tem onisciência. E ele viu seus discípulos em dificuldade. E mais do que isso, tente imaginar. Num lago que não era o Oceano Atlântico, nem mesmo o Mediterrâneo, mas era um lago expressivo. 21 quilômetros de distância por 16. Comprimento 21, largura 16. Na escuridão. Mesmo que tivesse lá um lampejo da lua entre as nuvens, porque era primavera, Páscoa, então vamos contar que tinha lua lá. Mas ia na direção exata onde estavam os discípulos no meio do lago. Só alguém que tem realmente conhecimento pleno e total das coisas. Então, essa passagem nos aponta esse conhecimento total da realidade. Isso traz conforto. Quando nós compartilhamos nossas orações, não deveriam ser nossas orações conselhos a Deus. Deus não precisa das nossas informações. Ele conhece todas as coisas de forma plena e total. Então Jesus tem conhecimento. A segunda coisa que se destaca aqui, um atributo de Jesus, seu poder. As ondas foram quietadas, né? Houve silêncio no vento, está dizendo lá no capítulo 4, e agora mais uma vez ele está marchando sobre as ondas, mostrando sua soberania sobre a criação. Então não é um curandeiro, não é alguém que quer te oferecer 7 princípios para um casamento melhor, como criar filhos educados. Qualquer coach sabe fazer isso, gente. Dá sugestão para a vida dos outros. Mas Cristo é o Salvador, que tem conhecimento e poder sobre todas as coisas. E não apenas conhecimento e poder, o que faz a diferença é o seu amor e compaixão. Os discípulos eram imperfeitos, estavam com o coração endurecidos, não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Não obstante a isso, o Senhor foi ao encontro deles porque o Senhor ama o seu povo. Então, não são as nossas orações que comovem o coração de Deus, ou como dizem os pagãos, move a mão de Deus. Não. O que move Deus a agir em nosso favor é a sua graça. É o seu amor, é a escolha que Ele faz de amar, mesmo muitas vezes não sendo amado. É uma misericórdia inexplicável. É graça do início ao fim. Hendrickson, comentando essa passagem, diz: sua compaixão é tão graciosa e sua afeição tão paternal que nenhuma escuridão, tempestade ou fortes ondas podem mantê-lo longe daqueles a quem ele ama. Quando eles precisam dele, Jesus quer estar com eles. Então, eu sei que nós todos temos nossas lutas e eu suponho que você esteja passando por alguma dificuldade, seja ela pequena ou grande. Nunca se esqueça que ele tem conhecimento, tem poder e o ama. O socorro virá no momento oportuno. Isso nos remete a uma aplicação. A demora de Deus é pedagógica. Ele pode chegar na 4ª vigília,
mas virá ao seu encontro para salvar e consolar. A gente diz assim, não, mas está demorando demais. E realmente, tente imaginar, quando você está numa situação de aflição, a primeira coisa que surge no seu coração é esse anseio pela resolução imediata. A gente até usa o Salmo 70, né? Apressa-te, ó Deus, em ajudar-me, né? Pessoa aflita, e Cristo não censura a nossa dor. Ele não censura a dor dos discípulos. Mas a gente precisa entender que quando Deus demora, não é capricho ou perversidade. É a sabedoria, a pedagogia. Quem somos nós para dar conselhos a Deus? E nós vivemos numa geração micro-ondas. A gente quer programar as coisas, apertar, né, a geração do instantâneo. E às vezes, a demora de Deus é o recurso que Ele usa para trabalhar um plano maior. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, chegou na semana seguinte? 25 anos. 25 anos. Quando Deus prometeu a José usá-lo como instrumento para preservar toda aquela nação, ele passou 13 anos no calabouço de forma injusta. Enquanto ele estava no calabouço, Deus estava preparando a rampa para que ele fosse o segundo homem no maior império da antiguidade, no Egito. Então, quando Deus está demorando, na nossa perspectiva, não é porque ele é inerte ou incapaz, é porque ele é mais sábio do que nós. Ele está preparando as coisas. O profeta Isaías narra o povo de Israel chateado, indignado com a demora de Deus, com o abandono de Deus, com a suposta negligência de Deus, e o Senhor dá uma resposta irretocável, tão encorajadora e até constrangedora. Isaías 49 diz: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Cantem. Cantem, porque o Senhor dos aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Sião aqui pode botar o seu nome, tá? O nosso nome. O Senhor não me ouve, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí vem a resposta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É muito improvável. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos gravei o teu nome. Os teus muros estão continuamente perante mim. Deus dando sinais do seu amor, dizendo: eu nunca me esquecerei de ti. Sabe por quê? Na teologia há uma expressão fantástica chamada pacto. Deus fez um pacto. Não jurou por ninguém a não ser por si mesmo. E o pacto redentivo, envolvendo as três pessoas benditas e santas da Trindade, é um pacto de salvar um povo para si. Então, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra nós, Deus está aliançado consigo e Ele completará a obra que começou em nossa vida. Pode parecer demorado, uma situação ou outra, não temos todas as respostas, né? Porque um bebezinho de 2 meses, em plena saúde, é tirado dos seus pais. Não temos resposta. Helmut Tillich, pastor no contexto da Segunda Guerra Mundial, ele sepultou muitas pessoas, muitas. Ele disse que eram dezenas de sepultamentos toda semana. Então eram crianças, adultos, idosos, as lágrimas. E muita gente perdeu a fé naquele contexto. A Segunda Guerra Mundial deu força a um movimento em que muitas pessoas, tanto cristãos quanto judeus, perderam a fé. Mas ele então estava consolando aquelas pessoas. Ele escreveu um livro sobre manter os olhos em Cristo quando os ventos são contrários. E nesse texto ele diz: nós não temos todas as respostas. Nós não sabemos, por exemplo, porque um avião cai, porque um bebê é tirado dos seus pais, porque um idoso que deveria ser honrado no final da vida é humilhado por uma geração. Ele começa a fazer um apontamento da sociedade alemã e ele diz: mas quando nós conhecemos o amor de Cristo na cruz, essas perguntas não mais irão nos afetar, porque Deus já deu a prova do quanto nos ama. Ele só tinha um filho e entregou para que no futuro toda lágrima fosse enxugada. Isso é fantástico, é consolador. Agostinho diz assim: ele vem pisando nas ondas e sob os seus pés todo o tumulto das marés da vida. Cristãos, por que temer? Teu Senhor
anda sobre as tuas aflições. Ele é soberano sobre aquilo que o angustia. Então ele vê as nossas aflições, ele sabe o que nos faz sofrer. Ele anda sobre as nossas aflições, ele é soberano sobre todas as coisas. E por fim, Jesus cessa as nossas aflições. Chega um momento que ele diz, ponto final, chega. Ele resolve definitivamente. Ele tem poder e é misericordioso para socorrer. Vejam aí, na quarta vigília da noite, o Senhor foi ao encontro deles. Observem agora os versos 49 a 50. O cenário de medo, de aflição. O texto diz assim, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem um bom ânimo, sou eu, não tem mais. A palavra fantasma só aparece aqui e no texto correlato em Marcos capítulo 14, verso 26. Então, eles estão tentando navegar, lutando contra o vento, estão exaustos, e de repente vem algo estranho. Parece um homem, mas não pode ser um homem. Ninguém anda sobre as águas. Talvez, repito, um pouco de luz por conta da lua, naquele contexto da primavera, mas à medida que eles vão mirando, vão olhando, é uma pessoa que está vindo. Eles é um fantasma, eles começam a gritar. A Galileia, como era um corredor ali entre outros países, né? Tinha a região de Decápolis, os sírios, os libaneses, era uma região que também havia muitos povos que foram levados para lá pelos assírios, séculos atrás. Então havia não apenas miscigenação, mas também um sincretismo religioso. Havia muitas crendices, muita superstição. Então aquilo de alguma maneira também afetou os discípulos. Então a ideia de fantasma, né? De mau agouro, como alguns crentes que não passam debaixo de escada. Enfim, essas coisas estavam presentes ali. Não era apenas Herodes, né? Que falou assim, é João Batista que voltou para me assombrar. Então os discípulos olham e dizem, é um fantasma. E o Senhor aparece para eles, que estavam ali afetados pelo medo e pela superstição pagã, e diz, não tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Afetuosamente ele encoraja a não temer. Sou eu, disse Jesus. E eles devem ter ficado chocados, mas depois sentiram grande alívio. Sim, não era um fantasma, era Jesus. Meus irmãos, isso é um texto descritivo de um fato que aconteceu. Tente imaginar. Quando a tempestade da vida se prolonga, é natural perder o ânimo. E Jesus não censurou por isso. A palavra dele aqui é de consolo. E mais à frente, a esse mesmo grupo, Jesus vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então o Senhor muitas vezes faz algo extraordinário em nossas vidas, em nosso favor, e no primeiro momento não parece ser real. Mas ao ouvir a sua voz podemos descansar. Fantasmas não existem e não podem ajudar aflitos. Quem nos ajuda é Cristo. É Ele que estava presente no meio daquela aflição. E o mais interessante aí, a expressão no verso 51. E o vento cessou. Um pastor amigo meu pregou um sermão sobre isso. Falei, qual foi o título do sermão que você deu? E o vento cessou. Porque é uma expressão fantástica. Tente imaginar. O texto vai dizer, Jesus subiu para o barco para estar com eles. O nível de aflição estava tão grande que eles precisavam da presença de Jesus para acalmar, não apenas a tempestade, mas o próprio coração deles. Eles estavam em pânico, gente, apesar de serem experientes pescadores. E a presença de Jesus é, sem dúvida, o melhor remédio para as aflições. E ao subir no barco, o texto vai dizer que Jesus nem ordenou. Subiu no barco, o vento cessou. Ele é o Senhor da tempestade, que tem um controle do vento, do mar. Houve bonança e paz. Eles ficaram atônitos. O impacto foi muito grande. Reconhecer, não é um fantasma, é Jesus. Eu acho que causou mais impacto neles, porque de longe estão vendo alguém, quem sabe um fantasma, vindo na direção deles. Mas quando eles ouviram a voz de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Eles ouviram e reconheceram. E quando Jesus entra no barco, ficaram atônitos. Não é um fantasma, é o Senhor. E ao final, Marcos nos apresenta a chave hermenêutica para entender a perplexidade deles. O verso 52. Por que eles estavam perplexos? Por que eles ficaram atônitos? Por que acharam que era um fantasma? O verso 52 explica. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles testemunharam um milagre, mas não entenderam. O motivo? O coração estava endurecido. Marcos está fazendo aqui um jogo de palavras. Se você observou, 3 vezes ele usa o verbo ver. 48, Jesus os vê.
49, eles o veem. Verso 50, todos o veem. Eles viram, mas não entenderam, porque o coração estava endurecido. O livro de Provérbios diz que os olhos são as janelas da alma. Então, qual é o princípio aqui? Um coração santificado destrava os olhos físicos para ver a realidade de maneira certa. O grande problema da igreja hoje, e muitos de nós, em linhas gerais, é que a gente não enxerga a realidade da maneira correta porque o nosso coração não está em sintonia. É o coração. Eles viram com os olhos físicos, mas não entenderam o que tinha acontecido porque o coração estava endurecido. Então, a melhor maneira de enfrentar dificuldades, sejam elas quais forem, é tratar o coração diante de Deus. Se o seu coração estiver em paz, se o seu coração estiver em comunhão com Deus, você terá mais condições de olhar a realidade na perspectiva correta. Razão pela qual o verso 53 fala qual foi o final dessa missão. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde a aportaram. Tudo parecia perdido, mas Jesus agiu e garantiu que eles chegassem seguros, são e salvos, em terra firme. Não sei se eles desceram do barco e beijaram a terra, mas certamente estavam aliviados e muito admirados com o poder de Cristo e com sua misericórdia sobre eles. O destino daqueles irmãos, os apóstolos, não era o fundo do mar, mas cumprir a missão. E os versos subsequentes aí vai falar claramente que o Senhor saiu pelas aldeias, pelas cidades, pelos campos, pregando o evangelho, curando enfermos, realizando a obra. Eu encerro fazendo aqui mais uma aplicação para nós. O que é que nós aprendemos aqui nessa reta final dessa passagem que Jesus manifesta a sua misericórdia sobre os discípulos? Nós temos um Salvador que vê as nossas aflições e se compadece de nós. Guarde isso no seu coração. Não permita que nenhuma circunstância sugira que o Senhor não se importa, que Ele não vê, que Ele não se preocupa. Nós cantamos, apesar da glória que tens, tu te importas conosco também. Sim, Ele está presente, Ele acalma a tempestade, as ondas bravias, Ele realiza essa obra em nosso favor. Segunda coisa que você tem que guardar, o nosso destino final está nas mãos do Senhor da tempestade. Ele garante que chegaremos em segurança. Então, se o Senhor disse, passemos a outra margem, é porque vão passar. Se Ele ordenou que entrassem no barco e fossem para outra margem, para Betsaida, eles chegariam lá. Então, as promessas de Deus, diziam os puritanos ingleses, as promessas são como botes de salvação no mar das aflições. Então, apegue-se às promessas. Qual é a promessa de Deus para o seu povo? Ele vai completar a obra que começou em nossas vidas. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que nós receberemos aquela herança incorruptível e inacessível, planejada desde a eternidade. E um dia nós o veremos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Palavras extraordinárias da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, John Newton, um ex-traficante de escravos, muito conhecido pelos hinos que ele veio a compor no futuro, ele foi criado na Inglaterra cristã, né? Inglaterra com forte influência do cristianismo, mas viveu como um pagão. Se envolveu no século XVIII com o tráfico de escravos no continente africano, mas ele tinha nas memórias dele aquelas passagens bíblicas. E exatamente no dia 21 de março de 1748, no meio do Oceano Atlântico, uma tempestade que já havia feito naufragar dois barcos, ele está ali em desespero total. Ele diz que depois de muito tempo, ele orou a Deus. E ele diz assim no seu diário: penso que aquele foi o início do meu retorno para Deus, ou antes, o retorno dele para mim. E aquele homem depois se converteu, se tornou um notável pregador em Londres e compôs vários hinos, entre eles, talvez o mais conhecido hino da língua inglesa, Maravilhosa Graça. Então, essa história dos discípulos está apontando para nós isso. O Cristo que vê as nossas aflições, que anda sobre as nossas aflições e que cessa a tempestade, porque Ele é o Senhor. E Ele faz tudo isso para manifestar a sua bondade, o seu amor para conosco. E Ele completa a boa obra que começou em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a ter um coração grato ao Senhor por suas misericórdias sobre nós e que nunca percamos de vista isso. Ele é o Senhor da tempestade. Vale a pena confiar nele. Amém? Vamos cantar o belo hino, Sossegai. Vamos fazer um coral. Vamos ficar em pé antes da gente orar. Sempre que Deus fala conosco, Ele espera a resposta.
e talvez você esteja ansioso, talvez remando contra o vento contrário, talvez se sentindo abandonado e numa sensação de desespero e pânico. Que nós possamos lembrar que Ele é o Senhor da tempestade, Ele vem ao nosso encontro, ordena que o vento se aquiete, que as ondas se acalmem. Vamos confiar no Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por Sua palavra. Texto tão precioso para nós, que fala de uma forma tão especial ao nosso coração. Nós não somos melhores do que os discípulos. Por vezes nos encontramos no meio de uma grande tempestade, todo o nosso esforço parece inútil, insuficiente para resolver a situação. Nesse momento que nós podemos ver o Senhor andando sobre as ondas que nos afligem, aquietando as ondas, o mar revolto, o vento tempestuoso. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, sabemos que o Senhor está conosco, que as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Eu peço em favor dos meus irmãos, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Visita aquele que está inquieto, ansioso, preocupado, diante de um problema maior do que ele mesmo. Que a tua graça sustente, que o Senhor renove as energias e que nós possamos ouvir do Senhor. Tenham ânimo, sou eu, não temo. Que nós possamos confiar no Senhor e esperar no socorro que vem dos céus. Te louvamos por Jesus Cristo, Deus homem, crucificado e ressurreto, nosso Senhor e Salvador, que veio este mundo numa missão redentiva. Te louvamos porque Ele morreu a nossa morte para garantir a nossa chegada a Sião. Ele garantiu que o nosso destino será glorioso. Chegaremos ao porto final em plena segurança. Aquieta o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a experimentar a Tua graça em todo o tempo, sobretudo nas aflições. Te louvamos por essa manhã, pelo culto, pela comunhão, por Tua palavra, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Dá-nos uma semana agraciada, abençoa o nosso país, abençoa a Tua igreja em cada lugar dessa nação. Que haja sempre ali alguém anunciando as boas novas do Evangelho, que é a nossa única esperança na vida e na morte. Por Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,